tenho que selecionar muito as cartas a que respondo, porque mesmo que eu responda a 3 ou 4 cartas por dia, porque não são cartas de mera formalidade, têm que ser cartas pensadas, porque respondem a cartas que foram pensadas e sentidas. Portanto, eu não posso despachar como se eu fosse secretário de mim mesmo e escrever uma carta, enfim, sem conteúdo, só uma mera expressão verbal. Cá recebi, e muito obrigado. Uma das cartas. Mas agora, com esta avalanche, você nem sequer pode imaginar o que é que eu tenho em casa, que são pilhas de cartas que vêm de toda a parte. Algumas tentarei responder, mas não a todas, claro. Uma das cartas que o José Saramago recebeu em tempos foi a de um arquiteto do Porto, em que lhe dizia: estou a ler o ensaio sobre a cegueira em voz alta para o meu filho de 13 anos. Como é que o autor do ensaio acha que é possível explicar a uma criança de 13 anos um livro que nos fala da cegueira da razão? Note uma coisa, uma criança de 13 anos hoje já viu e está todos os dias a ver os resultados da cegueira da razão. Vê-os na televisão, vê-os, digamos, na vida, enfim, está tudo aí. O que acontece, e provavelmente essa é uma das vantagens da literatura, ou uma daqueles aspectos em que a literatura pode ter força, digamos assim, ter força de persuasão, é que a literatura é capaz de dizer aquilo que toda a gente sabe, de uma maneira que leva toda a gente a perguntar-se como é que isto era assim e eu não tinha reparado. Não é verdade, já tinha reparado, mas é a literatura, é o livro que lhe faz reparar outra vez. Note que quando a frase, a epígrafe do ensaio sobre a cegueira, o que é que diz? Diz: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Reparar é ver outra vez. Reparar é tornar a ver aquilo que se tinha visto e que não estava bem visto, que não tinha sido bem visto. No fundo, provavelmente o que a literatura faz é isso. Obriga a reparar nas coisas. E no caso desse livro, e realmente é um tanto arriscado, porque há situações no ensaio sobre a cegueira que são de uma extrema violência, de uma extrema crueza, e também é preciso que um pai tenha muita confiança, quer em si mesmo, quer no filho, para quem está a ler. Mas foi um testemunho que o impressionou. Impressionou-me, claro está. Mais tarde vim a conhecer o arquiteto João Campos, enfim, é uma pessoa admirável, e falámos sobre isso. Ele próprio duvidava se podia fazer aquilo. Mas a verdade é que uma criança, um garoto com 13 anos já viu tudo. Põe a televisão e aquilo que lá sai, no fundo, é aquilo que o mundo é. O que acontece é que a televisão transforma tudo em imagens. A realidade deixa de ser real e passa a ser imagem e nada mais. E é por isso é que nós suportamos todos os horrores que a televisão, como meio informativo, está obrigada a mostrar, porque eles acontecem lá fora, acontecem na vida, mas há como que uma espécie de ecrã que nos separa da realidade, e aquilo não é mais que imagem, que funciona a primeira vez, na segunda já menos. E a propósito da televisão, o José Saramago tem-se interrogado muito sobre a quem serve a chamada e a dita hoje em dia comunicação total. Aliás, é esse o nome de um texto que é publicado este mês no Le Monde Diplomatique, com base numa conferência que o José Saramago fez aqui há uns anos em Alicante. A quem serve a comunicação? Este ceticismo em relação à comunicação de massas, porquê? Vamos lá ver. Um dos exemplos que eu dou aí é o seguinte: fala-se a toda a hora que nós podemos ter amanhã, e não sei se já temos hoje, em casa qualquer coisa como 200 ou 300 ou 400 ou 500 canais de televisão. E a minha pergunta é: para que é que isso serve? Se eu recebesse em casa 500 jornais, você diria que eu estava completamente louco. Para que quero eu 500 jornais? E a minha pergunta é exatamente a mesma: para que quero eu 500 canais de televisão? E nem sequer 500, para que quero eu 50 canais de televisão? O que acontece, e nós sabemos que isso é assim, as pessoas já não veem televisão. As pessoas passam de imagem a imagem, uma espécie de aturdimento geral. Quer dizer, eu acho que a televisão devia tornar-se mais austera, devia mostrar menos para poder mostrar melhor.
e mostrar melhor aquilo que é importante ver, aquilo que é importante saber. No fundo, o que o José Saramago quer é chamar a atenção para este problema, que é aumentou a comunicação mediática, mas diminuiu a comunicação face a face, olhos nos olhos, cara a cara. Nós já não comunicamos e todos estamos estamos perfeitamente conscientes disso. Quer dizer, isso é que nós chamamos a comunicação, quer dizer, em que todo o mundo está em contacto com todo o mundo. Não está todo mundo em contacto com todo mundo, está em comunicação, pode estar, mas a comunicação, e o Inácio Ramonet, o diretor do Le Monde Diplomatique, tem escrito livros notáveis sobre essa questão, livros que que alguém os lê, evidentemente, mas que não têm, infelizmente, a repercussão que deviam ter nos próprios meios de comunicação social. E a verdade é que todos sabemos que cada vez comunicamos menos entre pessoas, cada vez comunicamos menos. Uma comunicação que não passa pelo olhar direto, que não passa pela possibilidade de tocar o outro, de sentir realmente a presença do outro, não é comunicação. Como é que o José Saramago explica uma outra coisa, que para se ser um ateu coerente faz falta um alto grau de religiosidade, ou dito por outras palavras, o ateísmo não é incompatível com uma postura religiosa? Não, e tudo depende daquilo a que chamamos uma postura religiosa. Vamos tirar a postura religiosa da religião e vamos colocá-la no sentido etimológico que a palavra tem. Religião significa exatamente isso, estar ligado a, estar religado a. Então pode haver uma atitude religiosa neste sentido, que não passa pelo divino, que não passa por uma crença em Deus, que não passa por nada disso que as igrejas, qualquer que elas sejam, de qualquer tempo e de qualquer lugar, propõem, aos seus fiéis, mas que passa por um sentido de que o ser humano está ligado aos seres humanos, a todos os seres humanos. E está, evidentemente, ligado àquilo, pelo menos àquilo que nós chamamos universo, embora o universo seja qualquer coisa que está muito além da nossa capacidade de apreensão. Nesse sentido, para ser um ateu coerente e não fazer, digamos, do seu ateísmo uma espécie de bandeira da indiferença, de bandeira da falta de solidariedade, há esse sentido de religiosidade que não tem que ver com a religião, que tem que ver com essa ideia da ligação aos outros, de tentar entender os outros, compreender os outros, saber quem é o outro, quem afinal de contas é o outro. Esse romance que eu escrevi, que se chama Todos os Nomes, propõe exatamente essa questão, quem é o outro? Quer dizer, você chama-se Judite de Sousa e eu chamo José Saramago. E quando dizemos isto, julgamos que estamos a dizer tudo, não estamos a dizer nada, estamos simplesmente a dizer um nome, e um nome que é esse e podia ser outro. Eu podia chamar-me Augusto dos Santos, eu chegava aqui e dizia, como é o seu nome? Augusto dos Santos. A mesma pessoa diria, os chineses tinham toda a razão, quando chegavam aos 15 anos, 17 anos, mudavam de nome, e a pessoa continuava a ser a mesma. O nome é nada, e é justamente porque o nome é nada que eu tenho a necessidade essa de interrogar-me a mim, e se possível interrogar ao outro, e dizer, diga-me você quem é. Porque eu acho que nós andamos neste mundo só para uma coisa, para muitas, mas sobretudo para esta importante, para dizermos quem somos. E levamos toda a vida a tentar dizer aos outros quem somos. E não é suficiente dizer o nome, seria necessário dizer muito mais. E o nosso esforço para ser compreendido, para ser entendido, para ser recebido, muitas vezes frustrado, muitas vezes, para usar esta linguagem popular, muitas vezes dão-nos com os pés, porque não querem saber nada quem somos, quando muito querem saber que poder temos, que riqueza temos, que influência temos, e disso podem aproveitar-se de nós. Mas saber quem somos efetivamente, não estamos interessados. E nessa interrogação que todos nós faremos sobre quem somos e o que somos, não reconhecendo a existência de Deus, já que, na sua opinião, Deus existe apenas no cérebro humano, essa ideia de alguém, de um ente transcendente, é identificável em que ideia? Projeta-se em que ideia? Não, mas eu não acredito, digamos, na transcendência. Eu sou pura imanência. Eu não acredito em qualquer transcendência. Quando eu digo, como digo tantas vezes, que tudo quanto é no cérebro humano que está tudo, isto aqui é que está Deus, está o diabo, está o bem, está o mal, está tudo no cérebro humano. Quando o último homem acabar na Terra, e chegará o dia em que isso sucederá, a ideia de Deus morre com ele. A ideia de Deus morre com ele. Deus passa a não estar em nenhum outro lugar. O único lugar onde Deus está
a ideia de Deus, a ideia de um ser criador, de um ser, enfim, essa transcendência, é a cabeça do homem. José Saramago, eu gostava de o ouvir sobre uma questão da atualidade. O senhor escreveu uma carta aberta a Salvador Allende em 7 de agosto de 1975. Como é que vê agora a vontade da justiça espanhola em julgar os crimes cometidos por Pinochet? Bom, é de facto um episódio assim transcendente. Realmente houve qualquer coisa que mudou no mundo quando, digamos, a justiça se move no sentido de julgar crimes, em lugar de como até agora se pensava que a justiça de cada país devia estar limitada segundo as leis desse país, e simplesmente o que acontece é isto, é que digamos, o juiz Baltasar Garzón move-se por crimes cometidos contra cidadãos espanhóis no Chile, e a partir daí se desenvolve todo esse processo. Não sei que futuro é que isto terá. Aliás, eu estou convencido que o general Pinochet vai regressar, digamos, ao Chile. Creio que tudo está a preparar, digamos, nesse sentido. O que eu não posso aceitar de modo nenhum é que se diga que ele deve voltar ao Chile por razões humanitárias. Porque tem 83 anos, porque está muito velho, porque está muito doente e tudo isso. Porque a isto eu tenho algo, digamos, a opor, que é dizer, se ele tivesse 83 anos, os 83 anos que tem, e a saúde debilitada que, segundo parece, também tem, mas fosse o ditador no Chile, o que é que diríamos? Que ele tinha 83 anos e, portanto, não era responsável por aquilo que se estivesse a passar? Não. Há qualquer coisa que não tem que ver com razões humanitárias. Invocar razões humanitárias para não levar o senhor Pinochet à prisão, ou pelo menos ao tribunal, parece-me de uma hipocrisia assustadora. E também não lhe parece que há uma certa hipocrisia quando, neste mundo em que vivemos, somos confrontados com a evidência de alguns chefes de Estado que são verdadeiros tiranos, digamos assim, e que gozam de uma grande imunidade pelo facto de ocuparem a chefia do Estado? A quem se refere em particular? Estou a pensar, por exemplo, na semana passada, na chegada a Paris, uma chegada algo polémica do atual presidente da República Democrática do Congo, Laurent Kabila. Sim, mas depois, digamos, sem dúvida nenhuma, quer dizer, mas nós estamos efetivamente, digamos, num mundo de hipocrisia total em que é possível não julgar crimes pelo facto de ser chefe de Estado e, a partir do momento em que se deixa de ser chefe de Estado, passar a poder julgar esses crimes. E, evidentemente, que não sei até que ponto é que se poderia julgar o Sr. Laurent Kabila, mas o que não se poderia era, em nome de interesses, digamos, seja de que ordem for, económicos ou militares, meter entre parênteses aquilo que haja, supondo que há, e confirmando-se e provando-se que há, aquilo que haja de criminoso na atuação desse mesmo chefe de Estado, fazer de conta que isso não existe, para passar a fazer de conta que existe, quando alguma vez ele deixasse de ser chefe de Estado. Realmente há uma situação de hipocrisia total. José Saramago, voltando ao Nobel, e porque já não temos muitos minutos, que implicações, que consequências tem a atribuição do Nobel da Literatura para o escritor trabalhador José Saramago? Bem, tem graves consequências. Tem graves consequências no sentido de que, desde o dia 8 de outubro, que eu não escrevi mais uma linha, a não ser as necessárias para o discurso que irei pronunciar em Estocolmo. Eu não vejo neste momento, no horizonte próximo, pelo menos, grandes possibilidades de voltar a sentar-me a trabalhar. Em que pé está o seu próximo livro, a Caverna? O meu pé, quer dizer, está, para lhe dizer assim, está com o pé no ar. Então. Está com o pé no ar, está evidentemente parado, não anda nem pode andar. E mesmo quando tudo isto sossegar, vou precisar de um tempo para reconsiderar tudo aquilo em que tinha pensado antes, voltar a ver por que caminhos é que vou seguir com o livro. Mas estou ansioso por chegar a uma espécie de patamar que não vai ser um patamar de tranquilidade total, porque isto de ser Prémio Nobel é um pouco como ser Miss Universo. Enquanto não vem a Miss seguinte, a Miss que foi eleita, vai ter um ano complicadíssimo. Não é? É exatamente o que acontece, digamos, ao Prémio Nobel, sobretudo o Prémio Nobel de Literatura. Não sei se as coisas passam da mesma maneira, mas talvez sim, com os de Medicina e de Economia e tudo mais que há,
porque as solicitações são imensas, os convites não acabam, não se pode dizer que sim a todos, também não se deve dizer que não a todos, alguma coisa há que fazer, porque há uma atmosfera de curiosidade, expectativa, digamos, as pessoas o Prémio Nobel tornou-se mais visível. E as solicitações, de facto, são muitas, também muitas homenagens. Ficou satisfeito com o modo como a nível, por exemplo, do Governo, foram tomadas um conjunto de iniciativas para louvar o seu trabalho, louvar a sua obra? Como é que o de Lanzarote, como é que o José Saramago avalia a política cultural deste governo socialista? Os ecos que me chegam e as notícias que eu tenho é que, enfim, digamos, está a trabalhar-se bem. Evidentemente que nunca se trabalha totalmente bem, evidentemente que há sempre setores que achariam que deveriam ser mais favorecidos, enfim, pela política do Governo, mas pela informação que eu tenho, creio que no conjunto se está a trabalhar bastante bem, tão bem que não creio haver em toda a vida democrática desde 1900 desde os anos, digamos, da democracia que estamos a viver, nenhum outro governo que no plano cultural tenha tido uma política tão coerente como esta. Nos distintos planos das bibliotecas, dos arquivos, digamos, em tudo. O José Saramago tem escrito várias vezes que não gosta de festas. Elas suscitam-lhe alguma melancolia, mas agora o senhor vai entrar numa semana de festas. Está preparado para isso? Estou, enfim, ou pelo menos penso que estou. Mas são realmente momentos um pouco difíceis. Já vivi alguns aqui, a homenagem no Centro Cultural de Belém, e sobretudo porque foi muito em cima da atribuição do prémio, 2.000 e não sei quantas pessoas ali de pé, a aplaudir durante 7 minutos. Quem é que resiste a isto? Quem é que pode Há muitos isto? anos, o José Saramago teve que inventar uma dor no joelho para não ir a uma festa na Azinhaga. Agora não há possibilidade alguma de inventar qualquer dor no joelho. Não, é que sabe, como eu não danço, e aliás a minha mãe ficou escandalizadíssima, então tu não vais a uma festa e tal. E eu inventei realmente uma dor no joelho, porque eu não sou para festas. De facto, digamos, nunca fui. Porque entra-me sempre uma tristeza imensa, e não é por inveja das pessoas que estão a divertir-se, é porque não posso co-participar. Quer dizer, as minhas alegrias são coisas todas muito de dentro e não as exteriorizo. Não sou bom companheiro para festas. Mas porquê essa tristeza? É interessante porque numa entrevista que o José Saramago teve com Batista Bastos, em 1996, e que está publicada em livro, a dada altura ele diz o seguinte: o José Saramago só fala com alegria quando se refere ao trabalho ou à mulher. Porquê essa tristeza, essa melancolia? Não sei, enfim, em primeiro lugar é uma questão de temperamento, evidentemente. Eu recordo que era uma criança calada, era uma criança que não se divertia muito. Tinha os seus brinquedos, vamos lá ver, brinquedos nenhuns. Tinha os seus divertimentos, os seus carrinhos que eu próprio construía, como as crianças, digamos, naquela idade, ia à pesca e tudo isso, enfim, isso é o normal. Mas nunca fui, efetivamente, nem uma criança alegre, e quando adolescente também nunca fui tão aberto à vida, não é? E eu tenho que dizer que isso algumas vezes me fazia uma certa pena de não poder acompanhar amigos meus na alegria que manifestavam, digamos, em situações que justificavam isso, e eu não podia. E apesar disso, enfim, no fundo eu creio que apesar disso sou uma pessoa normal. Simplesmente tenho este caráter, este temperamento. Não é um caráter, este temperamento. José Saramago, sim. Vou acabar como comecei. Depois de tantas entrevistas, de tantas declarações 1000 vezes repetidas, há alguma coisa que o senhor gostaria de dizer que nunca lhe tenha sido perguntado? Bem, essa também é uma pergunta que de vez em quando se faz, não é? Não sei, quer dizer, eu sei lá. Creio que não, que todas já foram feitas, e não sou capaz de inventar a pergunta que eu faria a mim próprio se tivesse que entrevistar-me com a pergunta que nunca ninguém tinha feito. Se calhar, mas também nem sequer essa pergunta seria inédita. Teria de perguntar-me a mim mesmo quem eu sou. E o pior é que não saberia responder.
José Saramago, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Desejo-lhe que o seu dia 10 de dezembro seja muito bem passado e seja um dia muito feliz. Nós voltaremos daqui por 2 semanas. Para todos, muito